Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: Não atrapalheis a ação do Espírito Santo. E aí no versículo 22, fala que a gente deve evitar todo tipo de mal e se afastar de toda a aparência do mal. E aí eu quero que você volte lá no Antigo Testamento comigo, porque lá tem uma história muito conhecida que está se encontrando lá em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. E aí, durante todo o capítulo, vai contar a história de Davi e Batseba. Porém, no versículo 1, diz que durante a primavera, os reis tinham o costume de sair para a batalha junto com seu exército. Porém, nesse fato, nesse ocorrido, Joabe, que era o comandante do rei, ele foi para o exército junto com os guerreiros. Ele foi para a batalha, desculpa, junto com os guerreiros, junto com seu exército de Davi, de Israel. Ele estava batalhando lá, porém Davi, no final do versículo, ficou em Jerusalém. Ele não foi para a batalha. Talvez você conheça muito essa história e tal, da história de Davi, que ele pecou com Batseba, do grande pecado de Davi, né? E ele fez com que Urias morresse para não descobrir o pecado da traição ali, da prostituição, do adultério, do fato do adultério, porque Davi teve um filho com Batseba depois, nesse ocorrido, durante essa tragédia que você talvez conheça, que está narrado na Bíblia. O pecado dele não começou quando ele viu Batseba no versículo 2. O pecado dele começou no versículo 1. Porque nesse versículo 1 está falando que Davi não foi para a guerra, ele ficou em Jerusalém. O que eu quero dizer para você é que Davi ficou na zona de perigo. E esse é o tema da mensagem hoje. Eu quero que Deus te abençoe e quero que você fique até no final para você entender isso, tá bom? Então aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, conta a história de Davi, fala sobre o pecado dele. E enquanto eu estudava esse texto, eu comecei a me imaginar, por exemplo, em Chernobyl. Porque em Chernobyl, eu não sei se você conhece esse fato, mas se você dá um Google aí, você vai escrever lá Chernobyl, você vai ser direcionado para a página onde aconteceu uma tragédia nuclear uma vez. Isso, eu não lembro o nome do país onde isso aconteceu, mas diz que aconteceu uma explosão nuclear e aonde existia uma cidade, agora já não existe mais, a cidade foi abandonada porque várias pessoas tiveram que sair daquele local, daquela região, porque aquela explosão nuclear trouxe uma grande radiação e várias pessoas foram contaminadas, inclusive várias pessoas morreram por causa de serem contaminadas pela radiação, porque no futuro, depois daquele ocorrido, aconteceu de muitas pessoas adquirirem um câncer, então muitas pessoas morreram, inclusive tem até um filme baseado nessa história, tá? Eu não sei o nome do filme, mas eu já assisti, baseado nessa história verídica, nessa história real, e eu comecei a me imaginar, enquanto eu estudava, eu comecei a me imaginar, cara, perto desse lugar, nessa região. Então eu comecei a me imaginar fora do muro, onde cerca a cidade ali, né? Vamos supor que tem uma placa ali e fala assim, olha, não pode entrar, perigo, sabe? Talvez você já tenha assistido algum filme que às vezes uma pessoa chega perto de um lugar onde não pode entrar e aí tá falando assim, olha, não se aproxime, zona de perigo, não entre, alguma coisa do tipo, e acaba que aquela pessoa ela tem tanta curiosidade para entrar, ou aquela criança ela acaba entrando naquele lugar porque tem até um ditado, né, mais ou menos assim, que fala que lei foi feito para desobedecer. Talvez você pense assim, poxa, mas isso tem nada a ver, mas tem, cara. E aí que eu quero trazer essa história de Davi, porque Davi, quando ele não foi para a guerra, ele se colocou numa zona de perigo. Então o pecado de Davi não começou quando ele viu Batseba, começou quando ele ficou em Jerusalém e não foi para a guerra. E aí eu quero que você entenda mais uma coisa. Naquela época, quando Deus disse assim, que então ele escolheria os reis dele e tal, e que Deus ungiria os reis, ele colocou também algumas regras que os reis poderiam e que não poderia fazer. Deus não queria que os reis tivessem muitas mulheres. Porém, essa questão de ter muitas mulheres foi uma regra desobedecida por Davi. Eu entendo que Davi tinha uma fraqueza, cara, muito parecida com a de Sansão. Assim como Salomão teve essa fraqueza também, que era o filho de Davi, e teve essa fraqueza e teve várias mulheres. Mas Deus já tinha dito, olha, não pode ter muitas mulheres. E Davi tinha pelo menos 8 mulheres esposas, e também tinha, além das mulheres esposas dele, ele tinha também concubinas. Então Davi tinha muitas mulheres. Não bastava apenas uma para Davi. Quando Deus ele tinha falado assim, olha, para ele, tinha determinado que os reis não poderiam, os reis escolhidos por ele, não poderiam ter muitas mulheres, várias esposas, e Davi tinha essa fraqueza. Davi já tinha errado, para você ter ideia, Davi já tinha errado por aí. Quando no versículo 1 de 2 Samuel, no capítulo 11, fala que ele não foi para a batalha, ele estava se colocando na zona de perigo. Vamos imaginar o seguinte, tá todo mundo lá na guerra e ele tá dentro do palácio dele fazendo o quê, cara?
Então a mente dele está vazia nesse momento. Então quando no versículo 2 fala que ele acordou de um sono e foi para o terraço e viu Batseba ali, Satanás coloca algo na mente dele, preenche a cabeça dele do que é ruim. E é aí que eu quero tirar você. Talvez você está percorrendo uma zona de perigo na sua vida em que você se colocou nela. Talvez você é fraco em alguma coisa e você está se colocando nessa zona de perigo todos os dias. E aí você não consegue se libertar disso. Pensa comigo, por exemplo, nos seguintes exemplos. Existem pessoas que se colocam na zona de perigo quando tem uma compulsão em fazer muita compra. Às vezes vai para uma cidade, quando mora na roça, como eu, por exemplo, vai para a cidade para fazer compras, mas essa pessoa às vezes está devendo alguém, mas ela tem uma compulsão por fazer compras, e ela chega lá e ela passa na frente de uma vitrine, passa na frente de outra vitrine, ela não consegue ficar sem entrar lá dentro e comprar alguma coisa porque ela tem compulsão por fazer compra, e aí ela acaba gastando, mas ela está devendo. Então tem tanta gente que passa por esse problema na vida, sabe, que se coloca na zona de perigo e pensa assim, poxa, não, eu vou na rua, vou fazer compra e tal, vai dar tudo certo, eu não vou extrapolar. Geralmente é a desculpa que as pessoas dão, mas chega lá, ela não aguenta, não consegue resistir. Chega lá, ela gasta aquele dinheiro que não deveria ter gastado, sabe? Tem tanta gente que tem compulsão por esse tipo de coisa, por fazer compras. Conheço pessoas que estão devendo mais de 80 mil ao banco, cara, mas tudo que a pessoa consegue juntar, ela vai gastar com lanchonete, ela vai gastar com viagem. Quando, por exemplo, numa viagem, a pessoa, se fosse gastar só com a viagem em si, ainda talvez não seria muito, dependendo ainda da distância desse lugar, né? Mas geralmente quando a pessoa vai para viagem, ela não gasta somente com a passagem em si ou com combustível, ela vai fazer compra lá naquele lugar. Ela vai comprar, ela vai lanchar, ela vai sair, ela vai andar naquele lugar, ela vai conhecer novos lugares que ela vai ter que pagar para entrar. Então tem tanta gente nessa situação, cara. Lá em Romanos diz que a gente não deve dever a ninguém, a não ser o amor. E quantas pessoas estão devendo as pessoas aí, principalmente na área financeira, e tudo que pega não consegue segurar. Por isso tem tanto crente vivendo na miséria, tanto crente passando por dificuldades na vida. E não é porque Deus abandonou essas pessoas, é porque essas pessoas se colocam em zona de perigo. Existem muitas pessoas também que se colocam em zona de perigo na compulsão alimentar. Tem muitas pessoas que têm compulsão por alimento, às vezes por causa da ansiedade também, não consegue ficar sem comer. Tem muita gente que come demais. Eu falo de glutonaria mesmo, eu falo de comelância. Isso não é bom para as pessoas. Mas, por exemplo, essa pessoa ela não consegue também ir na rua, passar na frente de uma lanchonete e ficar sem comer. Ela não consegue ficar sem comprar coisas para comer. Enche a geladeira de coisas, de alimentos e tal, e começa a comer aquilo, começa a alimentar, e a pessoa vai extrapolando, isso vai prejudicando a sua saúde. Mas essa pessoa, ela acaba se colocando em zona de perigo. Uma pessoa que se coloca na zona de perigo na questão do alimento, ela se colocou quando, por exemplo, o dinheiro que ela recebeu, ela pediu alguém para comprar. Vive vendo alimentos, às vezes, que ela tem vontade de comer, e aí ela acaba entrando em uma situação difícil depois, e depois é difícil de se libertar. Por exemplo, essa questão antes de uma pessoa que gasta muito, essa pessoa ela se colocou na zona de perigo quando ela foi na rua. Ela poderia muito bem ter pedido alguém para fazer uma compra para ela, uma compra específica, sem ter que ela precisar de ir lá ver toda aquela tentação, porque as vitrines acabam sendo uma tentação para a pessoa. Uma pessoa acaba se colocando numa zona de perigo quando ela fica, às vezes, muito tempo, cara, com o telefone na mão. O telefone tem muita informação. Quando a pessoa ali tem a internet, ela começa a mexer no YouTube, no Facebook, no Instagram, e ela começa a ver um monte de coisas, cara. Só que essas informações nem sempre são boas. Ela começa também, às vezes, a ver coisas ruins, e aquelas coisas ruins podem atrair ela para mais coisas ruins. Por exemplo, às vezes tem pessoas que ficam muito tempo mexendo no telefone e ela tem uma fraqueza, às vezes, por pornografia. Essa pessoa ela tem uma zona de perigo aí. Então o que é que essa pessoa deveria fazer? Poxa, se 1 hora é problema para mim, ficar no telefone, então eu vou ficar só meia hora. Se meia hora se torna um problema para mim, então eu vou ficar 15 minutos. Bom, se 15 minutos é um problema para mim, então eu só vou pegar o telefone para fazer realmente o que é necessário. Ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém e tal. Então, para muitas pessoas, ficar com o telefone na mão muito tempo é perigoso, cara. É perigoso. Então, se você é um desses, saia dessa zona de perigo na sua vida, cara. Vai fazer alguma coisa, preencha sua mente, não faça como Davi, que ficou em Jerusalém ao invés de ter ido para a batalha. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se você deixa de ir para a batalha, então você já perdeu a guerra. Foi o que aconteceu com Davi. Ele perdeu
a guerra espiritual, não foi a guerra física, porque vai muito além da guerra física ali, da guerra com espadas na mão. Ele perdeu a guerra espiritual dele. E ali, quando ele perde a guerra espiritual, então ele acaba caindo na desgraça espiritual, nas consequências espirituais de um pecado que não precisaria dele passar perto daquele pecado. Sabe, tem quantas pessoas aí que passam por esse tipo de problema, por problemas parecidos com o de Davi, porque se apresenta perto ali daquela zona de perigo. E quando está dizendo, olha, não entre, você tem curiosidade, você acaba entrando e depois você entra, você não consegue sair. Cuidado também com as muitas amizades que você faz, porque lá em Provérbios fala que existem amigos mais chegados do que irmãos. Isso é claro. Isso não é só um ditado, talvez você achava que isso é um ditado, mas é um versículo bíblico. E fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Mas só que no mesmo versículo, diz assim, olha, cuidado com as muitas amizades. Então, que tipo de amigo que você tem? Talvez você tenha se colocado na zona de perigo quando você arruma um amigo que não era para ser seu amigo. Talvez você abra o seu coração para ele, ou talvez você que é mulher abra o seu coração para ela, e assim você vai criando amizades e você vai abrindo o coração para pessoas que não deveria saber do que está acontecendo na sua vida, e talvez aquela pessoa realmente não é confiável para você. E aquela pessoa pode espalhar algo a respeito, ao seu respeito, para outras pessoas que não deveria ter espalhado, e aí você pode acabar caindo na desgraça. Existem coisas que você só abre o coração para Deus. E para Ele você pode abrir seu coração, você pode confiar plenamente. Mas é por isso que Salomão diz, olha, não tenha muitos amigos, cuidado com isso, cuidado com isso. Então sai fora, não se coloque nessa zona de perigo, não faça muitas amizades. Cuidado com as pessoas que você faz amizade, que você cria vínculo. Tome cuidado com isso. Quando você entra na zona de perigo, você acaba atrapalhando a ação do Espírito Santo. Lembra do que eu falei lá no começo sobre a ação do Espírito Santo? Você pode acabar atrapalhando a ação do Espírito Santo na sua vida. E foi isso que aconteceu com Davi. O capítulo 51 de Salmos diz que Davi, durante aquele momento daquele fato que tinha ocorrido do pecado dele com Betseba, ele estava se sentindo tão fraco, cara, que ele pediu para Deus, Senhor, não tire o teu espírito de mim. E por causa dessa fraqueza que ele estava sentindo, ele achou que Deus poderia tirar o espírito dele da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você se coloca na zona de perigo, você está atrapalhando a ação do Espírito Santo que Paulo falou lá em Tessalonicenses. Você atrapalha a ação do Espírito Santo na sua vida. Você não deixa ele trabalhar direito por completo na sua vida. Então se afaste da zona de perigo. Eu quero que você fique com essa mensagem gravada na sua cabeça e que Deus te abençoe. Uma coisa também que eu te peço é que você se inscreva no canal e que o Senhor possa abençoar a sua vida profundamente. Outros vídeos vão ser postados. Que Deus te abençoe, tá bom? Valeu!